Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para quem quer trabalhar com gestão financeira empresarial. É o planejamento estratégico. Durante toda a minha jornada, poucos, mas muito poucos empresários eu vi que faziam um planejamento estratégico. Normalmente o empresário acorda, toma mal café da manhã, vai correndo para a empresa apagar incêndio e faz isso todo dia, todo santo dia. Se você quer mudar essa situação, eu acho que eu tenho meios de te motivar e te ensinar como reverter esse quadro que não é bom, que nunca foi. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e sou auditora fiscal aposentada, por isso que eu acho que eu posso ajudar você. Vem comigo. Primeiro, o que é um planejamento estratégico? Depois você tem que saber por que toda empresa precisa de um e como desenvolver. Gente, planejamento, todo e qualquer planejamento, passa de uma ideia. Uma ideia. Você quer fazer alguma coisa, então você tem que saber como fazer, quem vai te ajudar, aonde você vai buscar os comportamentos indicados para desenvolver aquela ideia. Outro dia eu estava numa palestra e um aluno falou uma coisa que eu achei muito interessante, que qual é a sua ambição? Quando você faz um planejamento estratégico, qual é a sua ambição? Não é aquela ambição desenfreada, é aquela ambição de ver o fruto de um trabalho bem feito, né? Onde você quer chegar? Você tem a sua empresa, você já é um vitorioso. Na minha opinião, quem é empresário no Brasil já é um vitorioso. Mas aonde você quer chegar? Você abriu a sua empresa, quer ficar só assim? Não. O que está na sua cabeça? Aonde você quer chegar? De quem você quer ganhar? Claro que você quer ganhar de alguém. A concorrência está aí, é feroz, né? Então, de quem você quer ganhar? Quem é o seu principal concorrente? Quem você tem que surpreender nessa sua jornada? E quem você quer impactar? Quem é que você quer impactar? Quem é que você vai mudar a vida? Você vai curar uma dor? Ou você vai satisfazer um desejo? Porque esse é o lema do empresário, né? Ele tem que ou satisfazer a dor de um cliente, ou resolver um problema, ou satisfazer um desejo. E isso você só consegue com planejamento estratégico. Quem você reúne em torno de você para fazer esse planejamento? Lembrando, gente, que ninguém faz bem nada sozinho. Mas eu não tenho ninguém. É melhor um planejamento ruim do que nenhum planejamento. Se você não tem ninguém, faça sozinho, porque aos poucos você vai se aprimorando. Ninguém, eu posso afirmar isso com certeza, ninguém vai fazer o primeiro planejamento estratégico maravilhoso. Não vai. Mas vai começar. No 10º, nossa, ele já está melhor. Beth, eu tenho que fazer o planejamento estratégico da empresa inteira? Se você está começando, eu acredito que não. Eu acredito que você deve começar por parte. Escolha um segmento da sua empresa. Escolha uma tarefa. Por exemplo, analise a sua empresa. As vendas não estão bem. Vamos fazer um planejamento estratégico para vender mais? Né? O que está acontecendo com o setor de vendas? E aí, quando você for sentar para fazer o seu planejamento, não é, gente, reunir o povo que você vai trabalhar e assim, agora vamos pensar. Não. Você convida, mas pede que eles já preparem algumas ideias, alguns desenvolvimentos, algumas sugestões para vocês irem para a reunião.
Se não ficar fazendo aquela reunião de 20 horas, quem resolve nada, ninguém faz nada, né? Então você também se coloca nessa posição. Se você tem na sua empresa uma equipe de venda, você vai chamar essa equipe, porque quem vai trabalhar com planejamento estratégico precisa estar engajado nas decisões, no que vai fazer. Empresário, uma coisa muito importante que a gente percebe ao longo da nossa jornada e sempre confirma quando a gente conversa com outros colegas, o seu funcionário, ele se sente valorizado e se sente parte do processo quando ele é consultado, porque ele se sente também dono. Quando aquela ação tem um sucesso, todos ficam maravilhados com isso. E isso é muito bom. É muito bom porque como a gente diz na gíria por aí, né? Fulano veste a camisa da empresa. Vestir a camisa é saber que as opiniões dele podem até não ser aceitas, mas serão ponderadas, serão levadas em consideração. Então, se você tem a sua equipe, chama a sua equipe para trabalhar com você, porque às vezes ele viu alguma coisa que você não viu, porque está atarefado, preocupado com outras coisas. Então, planejamento estratégico é como eu posso melhorar alguma coisa, tá? Vamos pegar esse exemplo das vendas. Se as vendas não estão funcionando, quais são as medidas que eu preciso fazer para essa venda funcionar? Quais são os comportamentos que a empresa tem que ter para que isso funcione, né? Qual é a cultura da minha empresa? Aqui na nossa empresa, nós temos, claro, uma cultura como toda empresa. O nosso CEO não aceita desculpas, mas de jeito e maneira ele é encrencado com a desculpa. Por quê? Porque ao longo do planejamento estratégico e da execução, a pessoa, né, o encarregado daquele projeto, ele tem todo o direito e todo o conforto de dizer assim, olha, eu quero ajuda. Se ele não pede ajuda e não diz que não está dando conta, porque às vezes acontece, ele não pode, no dia de entregar o serviço, dar uma desculpa. Por quê? Porque aí ele compromete a empresa. Então, a cultura da empresa, gente, é uma coisa muito importante. Tem empresa que não cumpre prazo nunca. Existe algum cliente que possa ficar satisfeito com uma empresa que não cumpre prazo nunca? Que a gente sabe que ela vai atrasar, a gente já tem que dar uma margem de segurança, sabe? Isso é cultura. É a cultura da empresa. Ela não cumpre prazo, o dono também não cumpre, os funcionários também não. E isso na vida profissional e na vida privada também, pode ter certeza disso. Então, qual é a cultura da sua empresa? Tem que estar lá no planejamento estratégico. Por quê? Porque todos os envolvidos têm que saber o que vai ser esperado dele. Então, será cobrado, né? O dono da empresa que está nessa mesa tem que deixar muito claro quais são os comportamentos inaceitáveis. Isso está no planejamento estratégico. Tem gente, eu já vi muito empresário entender que o planejamento estratégico é tudo que eu quero fazer, tudo sim. Não, planejamento estratégico é assim, isso eu não vou fazer, esse não é o meu objetivo, eu não quero ir por aí, tá? Esse é o meu objetivo. Por exemplo, se você vai trabalhar, toda empresa tem que ter como meta faturamento, né? Então, você vai aumentar o faturamento como? Captando mais clientes, fazendo mais marketing, abaixando o preço. Eu já vi empresas assim, não, abaixando o preço eu não vou fazer. Então, toda a estratégia da empresa será feita num sentido menos abaixar o preço, tá? Por quê? Porque assim entendeu
o pessoal que estava decidindo isso. Então, planejamento estratégico, ele te mostra por que caminho a sua empresa vai andar, qual é a direção, qual é o seu foco. O planejamento estratégico em si, ele, via de regra, ele deixa os funcionários muito mais motivados, porque eles são engajados, né? Porque aquela coisa tem que funcionar. Então, você, quando faz o planejamento estratégico, você tem que pensar em todas as partes até a execução. E quando chegar na execução, junta todo mundo e vamos avaliar o que não foi do jeito que a gente pensava que fosse. Gente, planejar é um hábito. Toda empresa deve planejar. As empresas maiores, elas têm planejamento estratégico normalmente em novembro, dezembro, para o ano seguinte. A empresa menor é mais complicado, porque ela vai ter que trabalhar com o todo. Então, é mais fácil iniciar trabalhando por partes, porque você vai desenvolver esse hábito. Agora, tem gente que nunca na vida fez um planejamento estratégico. Ah, eu sei fazer bolo, eu vou para a empresa e faço bolo. Sim, mas qual é o bolo? Bolo de quê? Qual que está vendendo mais? Qual que não está? Como eu faço aquele que está vendendo pouco vender mais? Como que eu amplio o meu negócio? Eu vou fazer mais bolo, eu vou fazer bolo e brioche, né, pequenininho, eu vou diversificar, eu vou ampliar ou eu vou especializar. Tudo isso é um planejamento estratégico. Ah, eu tenho um cabeleireiro. Ótimo. Você vai fazer um planejamento estratégico. O que está vendendo pouco no seu salão? Está vendendo por quê? Você está motivando a clientela? Está fazendo campanha? Está apresentando o meu cabeleireiro, gente. Eu sou cliente lá há 30 anos, mas é impressionante. De vez em quando tem uma cliente fazendo alguma coisa, eu descubro que tem aquele serviço. Não tem jeito. Ela não conta. Aí ela diz assim, ah, eu botei no Instagram. Sim, só que eu não vi o Instagram, então eu fiquei sabendo. Então, para ela, a única medida ela sobrevive porque o ponto é dela, ela não tem que pagar aluguel, e ela é excelente profissional. Mas ela não conta as coisas que ela está expandindo, o que ela está fazendo. Eu fico assim, abismada com ela, né? Abismada, até porque se ela me consultasse eu ia responder. Agora, você tem que ter essa visão, a visão de empresário. Ah, mas eu trabalho, eu tenho uma mecânica e eu sou mecânico. Aí a gente tem que ponderar. Se você contratar um mecânico, quanto você vai pagar para ele? Ah, vamos lá, R$2.000. E quanto que você pretende tirar desse negócio? Ah, uns 4. Então, peraí. Se você está tirando 4 da sua empresa e você é um mecânico, e um bom mecânico custa 2, você está fazendo a coisa mais ou menos errada. Por quê? Porque você é um profissional mais caro fazendo desenvolvendo uma atividade profissional que vai custar menos para a empresa. Então, isso tudo é ponderado aonde? No planejamento estratégico. Vê como é legal? Olha aqui. Ah, vou me reunir para fazer planejamento estratégico. Não é pouco tempo, é muito tempo. Principalmente o primeiro, é muito tempo. Como eu disse, comunica o pessoal, se é você sozinho, planeja estrategicamente o que você quer, qual é a sua missão, onde você quer chegar, de quem você quer ganhar e a quem você quer impactar, e senta numa mesa sozinho ou acompanhado dos seus colaboradores e vai escrever isso e vai registrar, porque se não tiver escrito e registrado, não está no mundo, tá? Por que toda empresa precisa? Porque toda empresa precisa ter foco. Se todo dia eu levanto para apagar um fogo,
O meu foco daquele dia é aquele fogo, do dia seguinte é outro fogo, da semana que vem é outro fogo. E qual é o meu foco para desenvolver a empresa? Porque eu não estou ali só para pagar fogo, né? Isso é estressante, isso leva a empresa à falência. Então, qual é o foco? O que eu quero de objetivo e como eu terei que alcançar? Por exemplo, você tem na equipe de vendas que está te dando trabalho uma pessoa extremamente tímida. Ela é, em termos educacionais, diploma, ela é qualificada, mas ela é extremamente tímida. Gente, para lidar com o cliente, você sabe, tem que ser uma pessoa simpática, agradável, motivada. Aí você põe uma pessoa extremamente tímida. Será que as suas vendas funcionam? Não era melhor ela ir para o departamento administrativo das vendas e não ter que falar com o cliente? Outra coisa, outro dia eu entrei numa loja, tinha uma vendedora que ela estava no celular o tempo todo. A gente falava com ela, atendia o celular. Ela não desligava aquele negócio, não. A gente falava com ela continuava nos intervalos falando no celular. Aquilo, sabe? O cliente não volta, porque ele não se sente bem atendido. Cliente não bem atendido não volta e ainda fala mal da empresa. Então, tem que ver o que é que está acontecendo. Sempre tem que passar pela análise. O dono da empresa tem que ter postura de dono. Ele tem que ser legal, ele tem que tratar todo mundo muito bem, ele tem que ser simpático, mas ele tem que ter postura de dono. Tem coisas que não dá para aceitar, porque se ele aceitar, vira bagunça, né? Vira a falência daqui a pouco, porque ou todo mundo trabalha certo, ou ninguém faz nada direito. Outro dia eu vi um estudo que dizia o seguinte: no planejamento estratégico, se cada um fizer 30% da sua parte, a realidade da empresa muda. E era um estudo científico, isso foi feito dentro de uma faculdade. Eu não me lembro a faculdade agora, depois eu conto para vocês. Então, se cada um desse planejamento, o que lhe cabe, né? A execução que lhe cabe, fazer 30%, você já muda a organização da empresa. Gente, é só você ver na sua casa. Se cada um fizer 30% do que tem que fazer, a casa anda muito melhor do que quando ninguém faz nada do que tem que fazer, né? Então, isso não é muito difícil de ver. Toda empresa precisa, porque tem foco, mostra a direção da empresa, além de motivar os seus funcionários. E como desenvolver um planejamento estratégico? Primeira coisa, responder essas perguntas, né? Você vai responder qual é a sua missão, onde você quer chegar, de quem você quer ganhar e a quem você quer impactar. Você sempre quer impactar o cliente, né, gente? Você quer impactar o cliente. Por quê? Porque você tem que provar para o cliente que você vai mudar a vida dele, né? Que ele comprando na sua empresa, o seu serviço, ele vai ficar muito mais satisfeito. Outra coisa, gente, quando você faz como desenvolver, você tem que saber qual é a identidade da empresa. A gente vê muito micro e pequeno empresário que ele não tem a missão, a visão e os valores. Toda empresa tem que ter. Você tem que pensar qual é a sua missão. Você existe para quê? Para quê? Você está ali, você conserta carro para quê? O que você vai fazer com isso? O que seu cliente vai fazer com isso? Você tem um cabeleireiro para quê? Você tem uma lavanderia para quê? Qual é a tua missão? Você criou essa empresa para fazer o quê? Essa é a sua missão. Visão é o que você espera alcançar com essa empresa. Qual é a sua visão? Por exemplo, a visão de uma escola
é capacitar alunos, né? A missão dela é passar conhecimento, é distribuir conhecimento. Essa é a missão. Agora, qual é a visão? Capacitar quantos mais alunos no mercado de trabalho X. Uma escola de enfermagem. Capacitar alunos para o exercício da enfermagem. E valores, gente? Quais são os seus valores? Quem é cristão começa assim, né? Sob a proteção de Deus, nós nos comprometemos a... Esse é o seu valor, né? Você se compromete a fazer o quê? O que é que quem olha para a sua empresa pode esperar de compromisso e responsabilidade? Toda empresa tem que ter. Agora, como é que você pensa um planejamento estratégico se você não sabe qual é a missão da empresa? Qual é a visão? Qual é o valor? O valor é o que ela espera, né? Onde que ela quer chegar. Tá? Então, isso você tem que ver, pontuar a identidade da sua empresa. Gente, muito importante, muito importante. Quando você fizer o planejamento estratégico, você precisa de ter metas e objetivos, né? Metas, valores, objetivos. Mas faça 5, tá? 5 metas. 5 metas, valores e objetivos. Essas metas, ela já tem um objetivo incluído nela, né? Eu preciso de 5, sendo que uma é faturamento. Tem que ter, né? E a outra é lucratividade. Então te sobra 3, para você escolher no universo das metas possíveis. Uma é faturamento, porque toda empresa tem que ter, e outra é a lucratividade, porque o objetivo de toda empresa é o lucro. E você vai escolher mais 3. Por quê? Porque faturamento e lucro vai estar sempre presente. Então você vai escolher mais 3 prioridades, tá? Por exemplo, eu vou priorizar venda, eu vou priorizar caixa e eu vou priorizar estoque. Isso tem que estar muito bom no seu planejamento estratégico. Os comportamentos que levam a desenvolver venda, fluxo de caixa e estoque, isso tem que estar bem detalhado, muito bem detalhado. E depois que você tiver isso escrito, você escreve as estratégias, o que você acha que você pode fazer para melhorar aquilo. Aí você vai partir para o plano de ação, né? O plano de ação, gente, depois eu vou fazer uma aula só de plano de ação, que tem uns modelos bem interessantes. Você tem que pôr prazo, porque diz assim, eu vou melhorar as vendas. Quando? Né? Se você vai melhorar a venda para daqui a 5 anos, é uma coisa. Você melhorar as vendas para o mês que vem é outra. Eu quero faturar 20 mil reais. Sim, quanto tempo? 1 ano? 2 meses? 5 meses? 2 anos? Então você tem que botar o tempo, limitar o tempo. Gente, olha aqui, não coloque metas impossíveis. Por exemplo, a empresa é uma microempresa e ela quer faturar 50 mil reais mês, da noite para o dia. Não vai acontecer. Aí o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado de não ter realizado aquela meta. Então vamos botar metas que a gente possa alcançar. Seja realista, olha para aquela meta e diz assim, essa eu posso alcançar, essa é possível. Então, vamos tentar aumentar. Por exemplo, faturamento. Se você aumenta 10% a 15%, já é um bom aumento, hein? Um bom aumento, olha para o mundo de hoje. Se você consegue aumentar de um mês para o outro 10% de faturamento,
Porque para você aumentar 10% de faturamento, você mexe com a empresa inteira. Então, é um crescimento muito grande. Tem gente que diz, só 10%. Não, gente, valorize todas as suas conquistas e agradeça a Deus pela oportunidade. Mas valorize todas as suas conquistas. Faça um plano de ação. O que é plano de ação? Segunda-feira nós vamos começar, todo mundo aqui, 8 horas da manhã, sem desculpa, sem nada. No departamento de vendas será feito isso. Departamento de caixa, isso. Do estoque, isso. Vamos botar em ação o que foi planejado, né? Porque senão não tem a menor graça você, né, ter planejado tanto. Gente, você deu um prazo, né, para esse plano de ação. Você quer, sei lá, daqui a 6 meses. Eu recomendo que de mês a mês você monitore. Por quê? Porque o planejamento estratégico não é uma coisa estanque, não é. Ele é mutável. Então, se você tem a sua meta, fez o seu planejamento, está no plano de ação, mas na sua análise, no seu monitoramento, você vê que tem alguma coisa que não está muito bom, mas que tem jeito de ser ajustada, está na hora de se agir. Não é esperar chegar ao final para tomar uma providência, não. Tem que agir agora. Agora. Vamos mudar para melhorar. Por isso ele é um planejamento, né? Que todo planejamento, gente, pode ser mudado, pode ser alterado, porque ele é reavaliado. Ele é constantemente reavaliado, tá? Então, você, no final da operação, executou o plano de ação, fez tudo isso, junta todo mundo e vamos avaliar. Vamos pegar o nosso planejamento estratégico original e vamos comparar cada item com o que foi realmente executado e quais foram as respostas. A gente chama isso de feedback, né? Você vai pegar, vai juntar com a equipe e vamos fazer o feedback disso. Por que isso é importante? Porque você vai ver exatamente onde não funcionou como você achava que funcionaria e o que aconteceu. E para chegar aonde você quer, quais são as medidas que você terá que tomar? Elizabeth, isso é bem complicado. Gente, os consultores estão aí para isso. Tem muita gente que procura consultoria porque toda empresa precisa. A minha empresa, ela não faz tudo sozinha. Tem coisa que a gente precisa contratar gente para fazer para a gente. Porque senão a gente vai ter que fazer tudo, ficar doido e não consegue. Se você tem alguma dificuldade, procura quem já fez. Vai se informar. Sebrae tem gente para te ensinar a fazer isso. E é gratuito, não é uma coisa que eles te cobram. E tem gente para avaliar se esse seu planejamento foi interessante, aonde você falhou, onde houve comprometimento. Uma coisa, empresário, é muito importante. Se você vai exigir uma cultura dos seus clientes, se você vai exigir uma estrutura dos seus colaboradores, seus funcionários, você tem que ter a mesma postura. Mas fulano tem que chegar às 8, mas você chega às 10h30. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque você é tal coisa, você tem que dar o exemplo, né? E outra coisa que é muito importante, toda vez que um colaborador fizer uma coisa que você achou que é interessante, elogie, dê um presente, mostre para ele que você considera aquele esforço. Mostra para ele isso. Tem uma história que eu vi interessante. Tinha um dono de uma empresa, se não me engano, de Santa Catarina, que toda vez que um funcionário fazia uma coisa que ele achava interessante para a empresa e era um bom trabalho, ele dava um bombom. E aquilo ficou institucionalizado. Toda vez que alguém ganhava um bombom do chefe,
é porque o trabalho foi bem feito. Aí ele começou a reparar que as pessoas não comiam bombom. Não comiam. Naquele dia ele deu o bombom para uma das funcionárias, uma senhora, ela botou o bombom em cima da mesa e não comeu o bombom. E ele foi vendo ao longo dos dias que o bombom ficava ali, ninguém comia mais o bombom. Aí ele não resistiu e quis saber o que houve, né? Gente, eles não comiam bombom porque o bombom representava o quê? Que ele fez um trabalho bem feito. Então aquele bombom era uma medalha de honra ao mérito. Significava muito. Então não podia comer. Ele estava ali em exposição. Então, para você ver como é importante valorizar o trabalho dos seus colaboradores. Quando você também achar que está tudo errado, nunca chame atenção na frente dos outros. Chama no particular, vamos lá, vamos conversar para você alinhar, porque você tem que alinhar a sua empresa. Gente, vai dar muito trabalho no início. Você tem que estar lá cedo, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Mas você botando a sua empresa no caminho certo, você vai ver que vai melhorar muito e você vai se surpreender com o seu faturamento. Por hoje é só, obrigada. Se inscreva no canal, formule a sua pergunta, que nós vamos responder. E até a próxima.